Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos terminar a semana aí, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao módulo 8, mas no finalzinho eu vou voltar lá em complemento nominal, que eu vi que teve algumas pessoas tiveram dificuldade em fazer o exercício de complemento nominal, tá? O módulo 8, ele vem falar aí, na página 78, por favor, peguem a apostila. O módulo 8 ele vem falar do predicado, verbo nominal e seu predicativo, tá? Então, lá na página 78, embaixo, nós já temos assim: você já estudou predicado verbal e predicado nominal. Então, vamos relembrar um pouquinho aí do que seria isso. Então, o predicado verbal, né? O predicado verbal, o próprio nome já diz que nós temos que observar o que nele? O verbo, a ação, tá? Então, o predicado verbal, seu núcleo é um verbo. Então, o núcleo dele é um verbo, certo? Predicado verbal, núcleo, verbo. Sendo esse verbo, ele pode ser intransitivo ou ele pode ser transitivo. Percebo também que tem gente que ainda confunde o que é verbo intransitivo e o que é verbo transitivo. Vamos prestar um pouquinho aí de atenção novamente nessa matéria. Letra A, se a gente prestar atenção aí, verbo intransitivo diz assim: a ação liga-se ao sujeito e não se estende a nenhum outro termo necessário para completar seu significado. Exemplo, o avião decolou. Então, eu não preciso dizer mais nada a respeito, deixa eu apagar aqui, a respeito desse verbo aí. Esse verbo não me exige nada, não me exige complemento. Olha só, o avião, espera um pouquinho secar aqui, porque senão a caneta não pega. Né? Está meio molhadinho, deixa eu pegar. O avião decolou. Bom, essa aula aqui eu dedico ao Eichaz, né, gente? Porque o Eichaz bateu a tecla aí no intransitivo, né, Eichaz? O avião decolou. Então, eu não preciso perguntar que jeito que ele decolou. Eu já entendi, né? Esse verbo aqui, ele não precisa, eu não tenho como ficar. Quem decolou? Para que decolou? O que decolou? Então, o avião decolou. Então, esse verbo aqui, ele é intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque ele não precisa de complemento. Olha só, não precisa de complemento para ele ter sentido, tá? Então essa frase ela já tem sentido. A frase que eu sempre uso: João morreu, Carlos morreu. Não preciso falar o que, de que, né? Nesse tipo de verbo, tá? Então tem ali: o casal vivia em paz. Eu tenho uma estrutura básica: sujeito, mais verbo intransitivo, mais o adjunto adverbial aí. Mas o verbo continua sendo intransitivo, tá? O casal vivia em paz, foi só um modo que eu coloquei aí. Depois na letra B, lá nós temos o verbo transitivo. Esse aqui sim, tem muita gente que tem dúvida, né? Verbo transitivo. Vamos tirar essas dúvidas aí de uma vez? O verbo transitivo, a ação passa do sujeito para o complemento verbal. Isto é, vamos lá na página 79. É um termo que completa o sentido do verbo. No verbo transitivo, eu preciso de complemento. Preciso de complemento para quê? Para completar o sentido de quem? Do verbo. Por isso eu tenho os complementos verbais, que são quem, gente? Objeto direto e objeto indireto. Pessoal, o complemento verbal é o objeto direto e o indireto, tá? Então nós temos aí, nesses objetos nós temos duas maneiras. Primeira maneira, no primeiro pontinho vermelho aí, sem preposição. Sendo então objeto direto.
Vamos lá. Sem preposição. O objeto direto, ele não exige preposição, né? O objeto direto, vamos colocar assim, objeto direto sem preposição, tá? Sem preposição. Que exemplo nós temos aí? Os garotos percorreram a rua, tá? Os garotos percorreram a rua. Primeira coisa, qual que é o verbo que eu tenho aí nessa oração? Percorreram. Quem percorre, percorre algo. O que eles percorreram? Bom, se o verbo já me permitiu fazer a perguntinha o que, meu verbo é transitivo. Percorreram a rua. Eu precisei de preposição para fazer a perguntinha? De, para, com. Eu precisei de preposição para responder a esse verbo? Não. Então, o meu verbo é direto. A minha resposta foi direta. Então, o meu verbo é transitivo direto, tá? Automaticamente, eu tenho objeto direto. Nunca vai acontecer de eu ter verbo transitivo direto e um objeto indireto, tá? Se o meu verbo é transitivo, que me permitiu um complemento, e a minha resposta foi direta, o meu objeto é direto, ok? Depois nós temos aqui, por meio da preposição necessária, sendo então classificado como objeto indireto, que é o segundo tópico. Então, o objeto indireto é diferente desse. Por quê? Porque por meio da preposição necessária. Então, eu necessito de preposição aqui. Tá? Eu sempre vou ter uma preposição. Quem não sabe o que é preposição, procura fazer uma pesquisinha aí, hein? De, para, contra. A gente já falou muito sobre preposição. Preposição, ela liga dois termos, duas palavras, tá? Então, olha só. O verbo transitivo pode ser completado com objeto direto ou indireto. Então, no objeto indireto, nós vamos ter assim, nós agradecemos. Nós agradecemos. Agradecemos a nossos benfeitores. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o meu verbo. Eu agradeço, tu agradece, nós agradecemos. Bom, verbo. Quem agradece, agradece a alguém. Olha só, na perguntinha eu já tenho aí a preposição. A quem eu agradeço? Nós agradecemos a nossos benfeitores. Esse aqui vai ser o meu objeto indireto. Eu tenho a preposição aqui respondendo. Então, esse meu complemento verbal aqui vai ser o objeto direto. Se o meu verbo permitiu a perguntinha a quem, tá? É porque ele é transitivo, porque ele precisa desse complemento verbal. Se o meu complemento verbal me respondeu com a preposição, então eu tenho objeto indireto. Se eu tenho um objeto direto, eu tenho verbo transitivo indireto, tá bom? Então, a estrutura básica é do predicado com objeto direto e indireto. Ah, pode acontecer de nós termos os dois juntos. Pode acontecer? Pode. É chamado de verbo bitransitivo, né? Ou então, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver uma frase para falar desse assunto, tá? Deixa eu ajeitar aqui que eu improvisei uma luzinha. Então, nós temos aqui, olha só. Uma mulher oferecia flores aos transeuntes. Vamos colocar outra palavrinha aí para entender melhor. Uma mulher
oferecia, falhando minha caneta, flores aos, oferecia flores, oferecia flores aos recém-casados. Vamos lá. Percebam que esse verbo, qual que é o verbo aqui dessa frase? Verbo oferecer, tá? Uma mulher oferecia. Se eu deixar assim, não fica vago? Então, quem oferece, oferece algo. Então, eu vou perguntar assim, ela oferecia o quê? Olha, eu fiz a perguntinha o quê já aqui. Então, eu já sei que esse verbo ele é transitivo, porque ele me admitiu fazer uma pergunta para completar ele. Oferecia o quê? Flores. Ah, então esse aqui, não tive auxílio de preposição, fiz a perguntinha o quê? Que é para coisa, objeto, então eu tenho um objeto direto. Só que ficou faltando o resto aqui, aos recém-casados. Então eu faço, uma mulher oferecia flores. A quem ela oferecia? Então eu faço a perguntinha, ó, a quem? Não é mesmo? Aos recém-casados. Esse é meu objeto indireto. Então esse verbo aqui, ele é transitivo direto porque teve objeto, flores, e indireto porque teve o objeto indireto, recém-casados. Esse aos aqui é a preposição, tá? Então, aqui eu perguntei o quê? Porque quem oferece algo, né? A alguém. A quem? Então, aqui foi perguntado sobre um objeto e aqui foi perguntado sobre uma pessoa, tá? Então, eu tenho verbo transitivo direto ou indireto, ou também chamado de verbo bitransitivo, ok? O que é bitransitivo? Que eu tenho objeto indireto, ou direto e indireto ao mesmo tempo nesta frase, tá? Aí agora nós vamos falar aí do que a gente já viu também, que é predicado nominal. Ah, professora, eu nem lembro do que é predicado nominal. Vamos nos lembrar aí da estrutura de predicado nominal? Olha só, predicado nominal, como o próprio nome já diz, é predicado, eu encontro o sujeito da frase, o resto que eu tenho na frase aí chama-se predicado, não é isso? Então vamos lá, predicado nominal. Eu estou acompanhando a apostila de vocês, tá? Vocês, por favor, lá na página 79, se alguém chegou agora por aí, predicado nominal. Então, eu tenho aí uma estrutura para esse predicado nominal. Observem as regrinhas. Seu núcleo é um nome, porque é predicado nominal, tá? Se é nome, pessoal, eu vou ter como núcleo substantivo, adjetivo, o que mais que está aí na apostila de vocês? Ou expressão com valor adjetiva, ou então também, aqui, adjetivo, ou então também eu posso ter um pronome. Nós sabemos que o pronome é aquele que substitui quem? O nome, tá? Então nós podemos ter todos esses aqui. A única coisa que eu não posso ter como núcleo do meu predicado nominal é um verbo, né? Núcleo, tá? Então, eu vou ter aqui, pessoal, aí o predicado, vamos lá, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, que recebe a classificação de predicativo do sujeito. Então, no predicado nominal, eu vou ter verbo de ligação, né? Então, eu tenho lá ser, estar, permanecer, ficar, andar, tornar-se. Temos vários verbos de ligação aí. E aí, quando esse verbo de ligação, tá, vai estar junto aí nesse predicado nominal, nós temos o predicativo do sujeito. O que o predicativo do sujeito faz?
O predicativo, ele traz a qualidade ou a condição que se atribui a quem? Ao sujeito. Por isso chama predicativo do sujeito. Tá bom? Enquanto o verbo tem apenas a tarefa de ligar esse predicativo ao predicativo do sujeito, tá? Tem a função de ligar. Então, eu tenho aí um exemplo bem simples. O dia está claro. Vamos fazer a perguntinha, separar a frase como se a gente estivesse estudando, fazendo aí uma análise sintática? O dia está claro. Primeiro eu tenho o verbo. Nossa, eu já identifiquei que estar é verbo de ligação. Opa, eu tenho verbo de ligação aqui. Aí eu vou fazer a perguntinha pro verbo. Quem está claro? O dia. Esse aqui é o meu sujeito. Como que está o meu dia? Claro. Esse claro aqui não é uma característica do dia? Mesma coisa lá de adjetivo, pessoal, só que dentro dessa análise aqui, ela vai receber o nome de predicativo, tá? Então, claro, vai ser o predicativo, tá? De quem? A quem ele está relacionado? Predicativo do sujeito. Então, a estrutura básica, tá? Do predicado nominal é o quê? Sujeito mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito aqui, que é igual a quem? Substantivo, adjetivo ou pronome. Nós nunca teremos aí o que, gente? O verbo ligado aqui. Verbo de ação aqui, nunca. No predicado nominal, nós temos verbo de ligação mais quem? Predicativo do sujeito. É a chave aí pra gente estar identificando, tá bom? Continuando aí, agora sim nós vamos entrar, né, no tópico da nossa matéria, que é o predicado verbo nominal. Nossa, mas predicado nominal, predicado verbo nominal, eu confundo isso aí. Não tem jeito de confundir. Por quê, pessoal? Vamos ler aí junto com vocês. Vamos retomar a frase utilizada de Veríssimo. Vocês viverão felizes para sempre. Essa frase, ela possui um predicado que apresenta ao mesmo tempo características de predicado verbal, porque indica a ação de viver. E predicado nominal, porque exprime o estado de felizes. Esse tipo de predicado, que é a soma dos anteriores, é chamado de predicado verbo nominal, porque nós sabemos que no predicado verbal, o meu núcleo é um verbo. Nós sabemos que no predicado nominal, eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá? Agora aqui, olha só, esse tipo de predicado é a soma dos anteriores, é chamado de predicado verbo, que vai ser verbo de ação, nominal mais o predicativo aí, tá? Então, o adjetivo ou substantivo que foi incluído e que se liga ao sujeito recebe o nome de predicativo do sujeito. É importante perceber que no predicado verbo nominal, o verbo não é de ligação. Então, aqui, predicado verbo nominal é diferente do predicado só nominal, tá? Aqui no predicado verbo nominal, o verbo não é de ligação. É muito importante vocês gravarem isso. Não é de ligação, tá? Então, nós temos aí... É importante perceber, então, que o verbo não é de ligação, mas um verbo nocional. O que é um verbo nocional? Nós temos, mas sim, nós temos o quê? Um verbo nocional. Nocional. Esse verbo nocional é o nosso verbo de ação. Tá? Vamos lembrar assim. Então, no predicado verbo nominal, eu tenho verbo de ação. Ok? Verbo de ação, mais quem? Mais quem? Aí eu vou ter verbo de ação mais o predicativo. Virem a página, por favor, na página 80, tá bom? Nós temos assim, olha,
Vocês, eu vou colocar a frase que está aí para vocês acompanharem na apostila e ficar mais fácil. Vocês viverão felizes. Opa, se eu fiz feliz aqui. Para sempre. Vocês viverão felizes para sempre. Do jeitinho que está aí, pessoal, olha só. Vocês, quem viverão felizes para sempre? Vocês. Vai ser o meu sujeito. E o verbo viverão é verbo de ligação? Não. Verbo de ação, verbo nocional, verbo de ação. Tá? Aí eu tenho aí felizes. Felizes vai ser quem viverá feliz? Vocês. Felizes está ligado ao sujeito. Então aqui eu tenho um predicativo, não um predicado do sujeito. Um predicativo do sujeito. É uma característica. Esse para sempre aí. Esse para sempre, pessoal, ele só veio dar uma condição aqui, né? E ele é um adjunto adverbial, tá? Adjunto adverbial de quê? Quem se lembra? Está relacionado ao tempo, não está? Tá? Então, olha só. Se a frase fosse só aqui, ó. Vocês viverão felizes, certo? Vocês viverão felizes. Sujeito, verbo de ação, mais predicativo. Pode até pôr maisinho assim, né? Sujeito, mais verbo de ação, mais predicativo do sujeito. Se eu tenho verbo de ligação mais predicativo, eu tenho predicado nominal, o anterior. Agora, sujeito mais verbo de ação mais o predicativo, eu tenho predicado verbo nominal. Por isso que tem verbo nominal, porque o verbo aqui é de ação e não de ligação, tá bom? Continuando aí, outro exemplo. A garota achou o novo colega inteligente, né? Então, nós temos aí sujeito mais o verbo achar, tá? O novo colega foi o objeto direto aí, inteligente, predicativo do sujeito. Então, nós temos também o predicado verbo nominal, certo? E agora, perceba que o predicativo inteligente se refere, no caso aí, ao objeto, o novo colega. Então, portanto, a gente tem um predicativo do objeto, ok? Então, vamos pegar essas frases abaixo e colocar aqui na lousa para vocês entenderem algumas diferenças aí, tá? Porque tudo que a gente visualiza fica melhor para entender, não é mesmo? Então, vamos lá. Estamos terminando, viu, pessoal? Olha só. Então, nós temos aqui, vocês viverão felizes. Vocês, olha as diferenças. Viverão felizes. Eu vou ter aí sujeito, né? Vocês viverão. Eu já sei que eles vão estar vivos. Então, meu verbo aqui, ele é intransitivo. Felizes foi uma condição que foi colocada aqui, atribuir, né? Felizes. Esse felizes aqui vai ser o quê? Quem vai viver feliz? Sujeito. Então, aqui vai ser o meu predicativo do sujeito, tá? Está relacionado ao sujeito, olha só. Aí, eu vou ter depois assim, a princesa esperava o príncipe ansiosa. A princesa esperava o príncipe ansiosa. O que eu vou ter aqui, pessoal? Nós temos aqui sujeito, a princesa. Esperava quem? O príncipe. Quem espera, espera alguém. Então, esse é transitivo. Verbo transitivo, ela esperava o
príncipe, vai ser meu objeto direto. Como ela esperava esse príncipe? Ansiosa. Então, objeto direto. E ansiosa vai ser o quê? Um predicativo. Predicativo, não confundam com predicado, por favor, tá? Então, eu tenho aí, quem estava ansiosa? A princesa. Então, o meu predicativo aqui é do sujeito, tá? Do sujeito que estava ansiosa. Aí, pessoal, eu tenho a outra frase abaixo. A princesa encontrou o príncipe cansado. A princesa... Opa, peraí que ficou errada a palavra. A princesa encontrou o príncipe cansado. Bom, vamos lá. Quem encontra alguém, certo? Então, eu tenho a princesa. Quem encontrou o príncipe cansado? A princesa. Encontrou, quem encontra alguém. Verbo transitivo. Ele encontrou o príncipe. E o objeto direto. Agora é a perguntinha. Quem estava cansado? O príncipe ou a princesa? A princesa encontrou o príncipe cansado. Quem estava cansado aqui, isso aqui é o meu predicativo, né? No caso foi o príncipe. Se eu encontrei o predicativo dentro do objeto direto, relacionado ao objeto direto, eu tenho um predicativo do objeto. Perceberam a diferença? A princesa esperava o príncipe ansiosa. A característica aqui, né, está se referindo a quem? A princesa estava ansiosa. Então, a princesa é quem aqui na minha frase? O meu sujeito. Então, é predicativo do sujeito. A princesa encontrou o príncipe cansado. Então, eu já encontrei que o príncipe era o meu objeto direto, tá? Quem encontra alguém. Quem? Não tive auxílio de preposição. Quem ela encontrou? O príncipe. Quem que estava cansado? Ele ou ela? Ele. Então, o predicativo é do objeto, se refere ao objeto, tá? Então, as características aí do predicado verbo nominal, vamos lá. Possui dois núcleos, um verbo e um nome. Então, eu tenho que saber aí o verbo de ação mais o predicativo aí. O verbo é transitivo ou intransitivo, admite ou não complemento. O nome é um predicativo do sujeito ou do objeto, igual eu acabei de explicar para vocês. Concluindo, quando na frase houver predicativo do objeto, o predicado será verbo nominal, tá? Quando na frase houver predicativo do sujeito, o predicado será nominal. Se o verbo for do quê? De ligação, ok? Mas será verbo nominal se o verbo não for de ligação. Nossa, o que é isso? Vamos lá. Verbo nominal, predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo. Predicado, verbo nominal, verbo de ação mais quem? Mais o predicativo. Tá bom? Bom, pessoal, então por aqui eu terminei. Não vou deixar exercícios da apostila, tá? Vou deixar exercícios aqui na plataforma. Deixei exercícios na plataforma para vocês fazerem, tirarem as dúvidas, fazerem com calma, não façam de qualquer jeito, porque nós estamos estudando à distância, então vocês precisam ter aí a responsabilidade de estar estudando legal, tá? De estar se entregando mesmo, vendo as aulas e prestando atenção. Até porque nós estamos fazendo uma revisão de conteúdo. Se é uma revisão de conteúdo, é algo que a gente já viu, né? Então, tem exercícios na plataforma. Vou mandar exercícios para vocês na atividade que a Cíntia já citou, tá? Para os pais buscarem. Relembrando que eu vou cobrar a prova do livro de uma forma em forma de atividade para a gente completar a nossa prova mensal. Quem não acabou de ler, por favor, termine de ler o livro, tá bom? Bom, voltando lá, um pouquinho só lá nos termos que completam o sentido do nome do verbo, eu percebi que alguns ficarão com dúvida aí do que é complemento nominal. Pessoal, complemento nominal, ele sempre se refere a um nome que se liga por meio de preposição, geralmente o a ou de.
Eu vi que alguns, por exemplo, se eu pegar essa frase aqui, ó, na hora de fazer o exercício, até encontraram o termo, só que tiraram a preposição que estava junto com esse termo. Então o exercício ficou errado, tá? Porque, gente, se eu estou me referindo a um nome e eu tenho uma frase lá que o termo que completa o nome tem a preposição, eu tenho que colocar ela junto. Por exemplo, João é leal aos amigos. Então, eu vou fazer a perguntinha assim, ó. O que João é? Leal aos amigos. O que é leal? Leal é adjetivo, né? Uma característica do João, tá? Aí, eu estou perguntando assim, a quem João é leal, desculpa. Aos amigos. Isso aqui, eu estou completando, é complemento nominal. Eu estou completando que nome? Adjetivo. Eu não vou completar verbo. Estou falando de complemento nominal, pessoal. Tá? Teve aluno que fez assim, João é leal. Aí ele até perguntou a quem? Aí ele pôs amigos lá no exercício. Deixou o aos para trás. Esse aos, ele faz parte. Porque ele acompanha, ele se liga aí ao complemento, tá bom? Aí eu tenho outros exemplos aí na apostila de vocês assim. Minha confiança em você é grande. Minha confiança, que é um substantivo abstrato, confiança em você é grande. Olha só. Aí eu vou dizer assim, minha confiança em você é grande. Minha confiança. O que está completando aqui? Em quem eu confio? Em você. Esse em aqui está ajudando a ligar a palavrinha você à confiança. Quem confia, confia em alguém. A minha confiança é grande. Em quem? Em você. Então, tudo isso aqui é complemento nominal, tá? Aí eu tenho outro exemplo lá na página 54 que diz assim, ele estava ansioso. Ele estava... Percebam que a gente faz a pergunta para o nome e não para o verbo. Ele estava ansioso. Ó, vou deixar incompleta para a gente fazer. Ele estava ansioso. Quem está ansioso por alguma coisa. E aí tem na frase assim, por notícias. Acho que esse aqui é o mais fácil de vocês identificarem. Eu perguntei, ele estava? O que ele estava? Não. Eu estou perguntando para o adjetivo. Porque eu estou estudando o termo que completa o nome. Não é o adjetivo aqui? É ansioso. Ele estava ansioso. Ele estava ansioso pelo quê? Por notícias. Então, por entra junto com a palavrinha notícias. Esse, então, é o meu complemento nominal, tá? Então, eu gostaria só de estar esclarecendo aí, porque alguns confundem o complemento nominal com o adjunto adnominal. Então, o complemento nominal, ele liga-se ao nome por meio de preposição necessária, tá? Preposição necessária. Indica algo, o alvo sobre o qual recai a ação expressa pelo nome, ou termo que seu sentido relacional exige. Ele estava ansioso por notícias. Então, aqui eu tenho sobre quem estava ansioso. Ele. Esse ansioso aqui por notícias recaiu sobre o sujeito ele, tá? Agora, para distinguir o complemento nominal e o adjunto adnominal, como o complemento nominal é formado por preposição mais substantivo, ele pode ser confundido aí. Mas o adjunto adnominal, ele acrescenta informação ao substantivo, dando ideia de posse, quantidade. Daí, adjunto adnominal, ele é próximo ao nome, tá? Pode ser representado por artigo, adjetivo, locução, adjetiva, numeral. Então, eu tenho assim, a remessa dos livros de gramática será feita na segunda-feira. Se vocês quiserem voltar depois lá na página 55, vocês vão observar. Nele há 2 sintagmas nominais. O que são sintagmas nominais?
os nomes contidos na frase. Eu tiro o verbo, tudo que for de nome ali é sintagma nominal, substantivo, adjetivo, advérbio, tá? Então, nele há 2 sintagmas nominais cuja estrutura é formada por preposição combinada, no primeiro caso, com o artigo os, mais o substantivo remessa dos livros e livros de gramática. Olha só, como que eu vou distinguir aí entre complemento e adjunto, né? Se os dois têm preposição, né? Dos livros de gramática. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, no primeiro caso, o termo dos livros é complemento nominal de que palavra? Remessa. Que remessa eu estou falando? A remessa dos livros. Eu precisei completar que tipo de remessa que é, tá bom? Aí, seu sentido corresponde à palavra livros. Agora veja, remeter os livros, verbo, complemento nominal. Remeter os livros, eu vou colocar aqui para vocês. Quem remete, remete algo. Remeter os livros. Remeter é mandar para algum lugar, né? Que a gente fala de remetente aí. Então, remeter, vamos lá. Remeter os livros. Por que aqui é complemento nominal? Eu quero saber... Desculpa, complemento verbal aqui, tá? Remeter os livros. Quem remete, remete algo. Aqui eu tenho verbo, complemento verbal. Como que então agora eu vou falar sobre complemento nominal? Remessa. Vai mudar a palavra. Olha só, da palavra, do verbo remeter, eu encontrei substantivo, remessa. Remessa de livros. Olha só, eu estou completando o sentido da palavra remessa. Então, é complemento nominal, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu preciso saber que tipo de remessa que é. Qual é a remessa que eu tenho? De livros. Aqui é complemento verbal porque se referia a quem? Ao verbo. Aqui é complemento nominal porque se refere a quem? Ao substantivo, tá bom? Então, ou seja, quando for possível você fazer essa nominalização, o que é a nominalização? Transformar o verbo em substantivo, o termo que se ligará a ele, tá? A esse substantivo por meio de preposição será complemento nominal. Ah, professor, então se eu conseguir fazer essa transformação de verbo para substantivo, o que vai completar esse substantivo é complemento nominal? Ok, é isso aí, tá? Então, mesmo ele não acontece, gente, com livros de gramática, pois livros que não admite aí nominalização, é adjunto. Então, livros de gramática. Esse de gramática aqui só veio aqui se juntar a palavrinha livros, mas não como, por exemplo, um complemento, mas assim um atributo que indicou para falar que tipo de livro que é. Se eu tirar aqui e falar assim, remessa de livros, já está entendido, eu não preciso falar remessa de livros de gramática. Se eu tirar esse de gramática aqui, ó, minha frase vai continuar tendo sentido, tá? Agora, o que não pode acontecer, por exemplo, remessa de livros. Eu não posso deixar remessa sem completar, porque eu preciso desse nome aqui. Remessa, especificar que tipo de remessa. Completar a palavra do substantivo, tá bom? Do ladinho aí na página 55, nós temos nominalização. Um quadradinho. É a transformação do verbo em substantivo, tá bom? Então, na nominalização, o verbo e o nome têm o mesmo radical, pois são palavras cognatas, isto é, pertencem à mesma família etimológica. Remeter pertence à mesma família de remessa, ok? Bom, então, pessoal, é isso. Deixei exercícios para vocês na plataforma, espero que vocês consigam fazer, tá? Quem tiver dúvida, eu estou por aqui no WhatsApp durante a aula de vocês.
Não quero perguntar no grupo, pergunta também no individual, eu respondo para vocês, ok? E eu gostaria de falar para vocês, então, reforçar para ler o livro e desejar também que vocês tenham um ótimo domingo com as mães de vocês, né? Um feliz Dia das Mães, tá bom? Um beijo, até a próxima!